Livro de Números, capítulo 34 ao 36. Deus agora fala os limites da terra que ele vai dar de herança, como ele jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó, as cidades, as localizações, e determina ali os lugares que serão dados aos filhos de Israel, porque ele vai entregar na mão deles. A vitória, ela vem, não é pela capacitação daquelas pessoas, mas porque o Senhor está entregando. E essa terra seria dada a 9 tribos e meia, porque as outras 2 tribos e meia, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, já haviam recebido a sua herança do lado direito. Balaão foi morto e o rei Balaque, eles tomaram aquela terra. Balaão ensinou o rei a fazer armadilha, colocando mulheres em volta do arraial, e eles foram destruídos totalmente. Então ele dá os limites que seriam distribuídos entre 9 tribos e meia. O nome dos príncipes, dos cabeças, que vão comandar as tribos e a herança da terra. E o primeiro que ele fala é Caleb, tribo de Judá. Lembra do Caleb? Caleb é um dos espias que se revolta contra os outros 10 e que fala que Deus ia dar a terra indiferente do que tinha lá dentro. E Deus prometeu que ele e Josué herdariam a terra. Então Caleb já era um senhor idoso. E você vai ver lá na frente o que ele vai fazer com os moradores da terra, mesmo sendo idoso. Ele tinha pleno vigor, tanto ele quanto Josué. Então esses são aqueles que perseveraram. Dos 12, só 2 herdaram, só 2 entraram, só 2 perseveraram. Isso é um recado para nós hoje. Nós temos que perseverar. Jesus falou em Mateus, capítulo 24, verso 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não podemos viver na prática do pecado. Temos que abandonar as coisas desse mundo, porque aquele que prometeu brevemente voltará. Estamos rodeados de inimigos espirituais, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. Creia no Senhor, descanse no Senhor, agradeça a Deus o alimento, a roupa, a saúde. Então Deus ordena que se reparta a terra para esses príncipes, que são os cabeças das tribos, dá ordem às tribos, para que no meio das suas terras deem terras aos levitas. Os levitas são a herança do Senhor. Ele ordena também que façam as cidades de refúgio. Ele ia para a cidade de refúgio para que o parente daquela pessoa não o matasse até o julgamento. Aquela pessoa que matou sem a intenção de matar, ele não poderia mais voltar para sua terra enquanto o sumo sacerdote fosse vivo, porque aí levaria a expiação do sangue daquela pessoa que foi assassinada. Agora, se alguém matasse com a intenção de matar, seria morto. E essas leis duras que Deus fez é porque ele habitava no meio daquele povo, ele é um Deus santo. E ele queria fazer daquele povo uma nação sacerdotal santa para que eles pudessem manifestar o poder de Deus no meio deles e mostrar a existência de Deus para todos os moradores da terra. Matou intencionalmente, a pessoa seria morta. Não matou com a intenção de matar, não armou tocaia, foi um acidente, chamaria os juízes, a pessoa seria levada para a cidade de refúgio, seria julgada e ali ela seria inocentada e o vingador de sangue, que era um parente da vítima, não poderia matá-lo. Ele estaria ali livre da pena de morte. A pena de morte ela era aplicada com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se as testemunhas testemunhassem falso, seriam mortas no lugar daquele a quem eles acusaram. Deus falou que todo aquele que odeia o seu irmão hoje será julgado como homicida. Vai ser aplicada a pena de morte eterna. O ódio, ele é uma ferramenta que mata a própria pessoa que produz ele. O diabo, ele quer colocar isso no seu coração. Ele quer que você perca a salvação, a vida eterna, aquilo que Jesus Cristo conquistou por você na cruz. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Se você não perdoar, leia Mateus 6,14 em diante. Ele diz, se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai perdoará também. Mas se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Hoje há uma banalização do Evangelho e nós temos que vigiar.
Jesus, ele não afrouxou a lei, ele apertou a lei. E se você deve ler Hebreus 7,12, como sumo sacerdote, ele tem autoridade para mudar a própria lei que ele escreveu. E hoje o Espírito de Deus mora em nós. O homicídio contaminava a terra, amaldiçoava a terra, porque o sangue daquela pessoa ficava clamando a ele, da terra. Gênesis, quando Deus fala para Caim, o sangue do teu irmão clama da terra, clama por justiça. Agora ele fala do casamento entre herdeiros, para que não se perdesse a terra das tribos, como que deveria ser feito. No caso de alguém de uma tribo casar com outro, Deus que instituiu como que se deve fazer para viver na terra que ele daria por herança aos filhos de Israel. Até a entrada na Jerusalém Celestial, Jesus vai na nossa frente, vai nos instruindo. E hoje você tem um guia. Romanos 8,14 diz: todos que guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Agora Moisés faz um discurso e começa a repetir leis, fala para não ser parcial no juízo. Sereis imparciais. Era para não temer a face de ninguém, e aquilo que fosse difícil era para levar para ele julgar. O livro de Números termina, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés nas campinas de Moabe. Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado. Te livre de todo mal em nome de Jesus.